Salve, salve família vascaína, estamos chegando para mais um vídeo. Como prometido, a gente vai montar a barca do Vasco, considerando quem tem contrato e quem não tem contrato. Quem termina o contrato agora no fim do ano e quem ainda tem contrato longo com o Vasco. Bora pro vídeo então. Bom, meus amigos, está aqui. São 5 colunas para a gente encaminhar os jogadores do Vasco. Fim de contrato e manda embora. Fim de contrato, mas renova. Tem contrato, mas manda embora. Tem contrato, mas deve continuar. E é da base porque não teve muitas oportunidades, que volte para lá para ser melhor explorado. Começar com o Figueiredo aqui. Até não sei qual é a idade do Figueiredo, se ele tá já estourado a idade da base, mas é um cara que para mim tem que voltar para lá para ser melhor explorado, né? Subiu na hora errada, não mostrou a que veio o Figueiredo. Gabriel Peck, esse tem contrato e eu continuaria com ele. Não pelo ano que fez um ano fraco o Gabriel Peck, assim como praticamente todo o elenco, mas é um jogador com potencial de venda, então esse eu continuo com ele no elenco. Matias Galarza tem contrato e para mim continua. Poucas oportunidades no ano, com o Fernando Diniz 0 oportunidades, apareceu bem lá no Campeonato Carioca, depois deu baixou bastante de produção, mas é um jogador que eu ainda quero ver um pouco mais dele nesse time do Vasco. Germancano, fim de contrato e eu renovaria. Eu entendo muita gente que fala, o Cano não serve muito pra Série B porque ele não é alto, ele não tem corpo pra brigar. O meu medo, cara, é quem vem pro lugar do Germancano. Será que a gente não vai estar diante de um Ribamar novamente? Será que a gente não vai estar diante de um Gustavo Torres? Então, assim, eu tenho meu medo de quem vem pro lugar. A gente sabe que a gente não tem grana, então, assim, já temos um jogador que deixa os seus gols, eu continuaria com o Germancano. O House, cara, eu vou pular, tá? Vou pular um jogador, vou deixar ele ter contrato e continua, né? Não teve nem oportunidade esse ano, não devia nem ter colocado ele nessa lista. João Pedro tem contrato, né? Tem contrato com o Vasco. Mas, cara, não vi nada no João Pedro nem na base, pra ser bem sincero. Muita gente falava na base que o João Pedro destrói na ponta, nunca vi esse jogo. Nunca vi. Então eu tentaria emprestá-lo, né, colocá-lo em outro time. Acho que manda embora pro João Pedro é muito forte, mas eu tentaria colocá-lo em outro time. Juninho, base, né? Tá lá ainda capengando na base, deixa ele capengar lá ainda. Esse aqui é Laranjeira. Cara, Laranjeira, eu tenho contrato e continuo. Um jogador que ainda não foi experimentado no time profissional, não teve uma sequência de jogos, né? Apareceu no Campeonato Carioca uns 2 joguinhos ali e só. Então eu continuaria com o Laranjeira para esse ano. Léo Jabá, fim de contrato e para mim, manda embora. Não renovo com o Léo Jabá. É outro que começou bem, né? Teve ali um bom começo, nada demais, mas um começo razoável para bom. E depois caiu demais de produção, teve lesão, enfim, não renovaria com ele não. Léo Matos, esse tem contrato até o fim de 2022, mas eu também daria um jeito de arrumar um time para ele, né? Seja por empréstimo, pelo que for. Eu acho assim, se o Léo Matos for o reserva, se vier um lateral titular, até pode ser, mas como hoje, né, ele tem status, né, de titular nessa lateral direita do Vasco, eu mandaria embora. Lucão tem contrato e eu continuaria. Muito inseguro o Lucão, mas nesse time do Vasco eu te pergunto, qual goleiro jovem que não ficaria inseguro com essa zaga terrível, não sei quantos gols tomados pelo alto, muito complicado. Eu não crucificaria o Lucão ainda não, eu mantenho ele, mas o Vasco tem que contratar um goleiro para ser titular. Lucão, pra mim, é um bom reserva. E ponto. Marquinhos Gabriel, fim de contrato e eu não renovaria. É um jogador, cara, que pra Série B ele decepciona demais, né? Esse jeito dele cadenciado de jogar, sem velocidade. Talvez pra Série A faça mais sentido. Mas pra Série B eu não vejo o porquê da gente segurar um jogador igual o Marquinhos Gabriel, que colaborou esse ano com alguns gols, várias assistências, mas pra mim muito abaixo do que a gente tem que ter de competitividade no time. Michel não precisa nem de falar, né, cara? Fim de contrato, manda embora. Esse já tá praticamente certo, né? Não fica mesmo.
O Miranda, cara, eu vou colocar ele aqui no continua, mas deixar claro, tá? Que ele não joga, ele tá só no VAR. Eu vou até colocar ele aqui, ó. Tem contrato, mas manda embora, porque terminando esse vínculo dele com o Vasco na questão do doping, pra mim tem que mandar embora. O Vasco só renovou porque teve culpa no cartório, né? Liberou o Miranda de tomar os medicamentos que ele tomou, sei lá o que ele tomou, então o Vasco tem culpa sim. Morato, não precisa nem te falar, né? O pior camisa 10 da história do Vasco. Eu sei que ele não é o 10 da posição, mas vestiu a 10, meu irmão. Tinha que ter falado ele mesmo. Não quero a 10 não, muito peso. Me dá outro número aí. Aceitou a 10, irmão? Então aceita as críticas aí e vai embora que não vou sentir a menor falta. MT. Nossa, esse aqui é complicado, cara. Poxa vida, eu não vejo futuro muito nesse jogador, pelo jeito displicente que joga. Então me desculpem, talvez muita gente vai me criticar, mas esse mesmo tendo contrato eu dou um jeito de emprestar, de ceder para outro time, de alguma coisa nesse sentido. Caio Lopes tem contrato só até janeiro, né? Então não sei se eu posso colocar ele que tem contrato, não acho que é fim de contrato mesmo, né? Mas esse cara eu renovaria, tá? Eu renovaria, não é um jogador caro, é um jogador de base ainda, não tem nome aí no mercado para ser disputado. E eu acho que pode ter um futuro. Eu acho que ainda pode ter um futuro. Então eu tentaria renovação com o Caio Lopes. Leandro Castan tem contrato com o Vasco até o fim de 2022. Mas esse, meu amigo, linha para ele, né? Um dos símbolos do rebaixamento. Um dos símbolos do não acesso. Então, para ser capitão ainda por cima, cara, muito ruim o desempenho do Castan. Eu daria um jeito de emprestá-lo. Com certeza ele deve ter mercado aí num time de Série A, num Cuiabá da vida, num Juventude. Algum desses times aí deve aceitar o Castan. Eu tentaria encaminhar. Nenê, esse tem contrato, esse já falou que fica. Então vou colocar ele aqui no continua, né? Desculpa. Um cara que ajudou bastante o Vasco nessa reta final, mas foi insuficiente, né? Acho um dos menores, tem menos culpa aqui. Perdeu o pênalti, né? A gente não pesou em cima dele por isso. E eu acho que tem que continuar mesmo com o Nenê. Ricardo Graça. Pô, o Ricardo Graça todo mundo sabe. É um cara que eu levava muita fé, mas essa temporada eu fiquei assim um pouco com o pé atrás com o Ricardo Graça, tá? É um jogador, cara, que tava jogando na posição errada. Ele é zagueiro pela esquerda e tava jogando aí todos os jogos jogando pela direita. Ricardo nunca teve uma sequência do Vasco jogando pela esquerda, que é a posição dele. Será que não seria a hora de emprestar o Ricardo pra gente ver o que ele é capaz tendo uma sequência titular num outro time? Né? Eu acho que é uma boa. Então, mesmo tendo contrato, eu tentaria realocar o Ricardo numa outra equipe. Riquelme, pô, esse é uma grata revelação, né? Um jogador que muito jovem já pegou a titularidade, com muita personalidade. Tem muito que evoluir, principalmente na parte defensiva. Tem que aprender muita coisa, mas pra mim, indiscutivelmente fica. Esse tem contrato e eu ficaria com ele no Vasco. Rômulo, não era nem pra ter vindo, né? Não era nem pra ter vindo, mais um mico do Alexandre Pássaro aí, uma contratação horrorosa. Muito provavelmente esse também não fica, não tem a menor lógica renovar o contrato desse jogador. John Sanches tem contrato. Cara, eu não consigo falar pra mandar ele embora, porque, coitado, o bicho nem jogou, cara. O bicho nem teve oportunidade direito, eu já vou falar que o cara tem que ir embora. Não deixa aí, deve ser um bom reserva, deve ser um jogador pra compor o elenco, né? Fica aí, coitado dele, eu fico com dó do cara, né? Que foi exposto toda essa situação. Sarrafiori tem contrato. Não adianta eu falar que eu mandaria ele embora, porque não tem como. Eu vou até deixar o Sarrafiori aqui, cara, porque não tem muito o que fazer com ele. O cara tá machucado, o Vasco renovou com ele pra tratar o jogador e devolver ele pro Internacional, como pegou, né? Em condições de jogo. Caio Tenório tem contrato com o Vasco, mas é outro que não vejo muito potencial, não. Tentaria emprestar ele pra uma equipe menor, assim como fez com o Lucas Santos, assim como fez com o Thiago Reis. Se ele for bem, aí sim a gente volta a olhar pra ele com carinho. Se não, deixa ele trilhar o próprio rumo. Ulisses, ainda é um jogador de base, não sei se já estourou. Poxa, enfim, nem sei o que eu faço com o Ulisses. Vou colocar que ele continua aqui,
Mas muito porque a gente não viu o Ulisses, né? Acho injusto a gente já mandar embora um cara que nem oportunidade teve. Vanderlei, fim de contrato e manda embora. É outro, né, que teve um bom começo de Vasco, teve aqueles pênaltis lá contra o Botafogo, depois na própria Série B fez algumas boas partidas, mas de repente caiu numa desgraça individual, começou a falhar, entregar pontos. Eu fiz um levantamento por alto, 8 pontos só nas falhas do Vanderlei, então pra mim, tchau e benção pra esse goleiro aí. O Vinícius Paiva tá aqui, nem era pra tá, né? Tá lá na base, deixa ele lá. Hernando, fim de contrato e manda embora. Esse não preciso nem de comentar. O Valber. Poxa, cara, eu não vi muita segurança no Valber não, sabe? Pra pedir uma renovação dele. Mas é um jogador que eu não quero pesar nas críticas, não. Acho que o Valber jogou o que tinha que jogar, jogou sério, se dedicou. É um outro aí que eu coloco com uma parcela mínima, ínfima, de culpa por essa permanência, mas eu quero renovação. Eu não quero o Valber pro ano que vem, não. Então, pode voltar lá pro Cuiabá ou pro Atlético Paranaense, não sei pra onde ele vai voltar. Zeca, fim de contrato e pra mim não renova. O Zeca, em algum momento eu falei que foi a melhor contratação do Pássaro. Pra mim tinha sido mesmo, em algum momento ali no meio da Série B. É o jogador que mais acerta cruzamentos nesse time, entrega alguma estatística, né? Ele também acho que é o melhor ladrão de bolas, né? O que mais desarma, mas é muito fraco, né, cara? Se você pegar ele no jogo todo, ele falha muito defensivamente, até chega uma vez ou outra no ataque, mas nada demais, nada de que encha os olhos. Então, pra mim, o Zeca pode trilhar o caminho da roça também. Daniel Amorim, pô, esse em fim de contrato, cara, pode me criticar o que for, esse eu renovo. Tá? Não é um jogador caro, não deve ser difícil negociar ele com a Tombense, né, para ficar pelo menos mais um ano de empréstimo ou algo do tipo. Mostra muita raça, muita vontade quando tá em campo, e isso pra mim conta muito, né? O ruim é quando o cara não tá bem tecnicamente e ainda não mostra vontade. O Daniel Amorim, mesmo que ele não entre bem no jogo, ele dá o sangue ali e deixou os seus golzinhos, né? Gols importantes, gols que valeram empates, gols que valeram vitória, né? Tem uma vitória contra o Brasil de Pelotas que ele faz um dos gols. Brasil de Pelotas não, Confiança que ele faz um dos gols. Então é isso. É um jogador que eu continuaria com ele. Bruno Gomes tem contrato e esse só por conta da questão da venda, porque foi um ano muito ruim do Bruno Gomes, muito ruim mesmo. Mas eu ficaria com ele só pela questão de uma futura venda. É um jogador que já teve algumas sondagens de time de outros times, então eu acho que a gente tem que ficar com ele única e exclusivamente pensando numa futura venda. Então tá aí, galera, ó, pra mim que eu ficaria mesmo, que eu renovava só 3 jogadores, né, dos que estão terminando o contrato, e que tem contrato e continua, se vocês darem uma olhada ali, só o Nenê. O resto tudo é jogador que tem potencial de venda, né? Jogador que eu acho um equívoco você mandar o cara embora agora, já que você investiu nele a base toda. Agora que tá pra vender, você vai abrir mão do cara? Então deixa ele aí, nem que for na reserva, eu acho que tem que ficar. E ainda tem 3 jogadores da base ali, né, que eu não mexeria. E ali os que tem contrato e eu mando embora, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Muito trabalho pro departamento de futebol neste fim de ano para começar o 2022, né? E claro, fazendo essa renovação aqui e já pensando em contratações, se possível já fechando, né? Não é cedo demais para ir atrás de um Léo Gamalho da vida. Não tô falando que é ele, mas é uma opção. Enfim, vários outros jogadores aí da Série B já dá para ir conversando, já dá para ir, né, seduzindo o cara para vir jogar no Vasco em 2022. É isso, meus amigos, deixa aí o seu comentário, o que você faria diferente, o que você, né, eu sei que a maioria vai pedir para mandar embora todo mundo, mas eu tentei fazer aqui respeitando contratos e respeitando também essa questão de uma futura venda. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal. A qualquer momento a gente está de volta para mais informações. Até lá!